Nessa aula a gente vai aprender a fazer uma maquiagem mais simples e mais opaca para o dia a dia, para você poder usar no trabalho. Então aqui vou mostrar alguns produtinhos que eu gosto de usar, algumas indicações de base de um acabamento mais leve, mais suave, bom para usar no dia a dia. E vou mostrar também um olho esfumado, mais opaco, mais simples, para a gente poder fazer também, que vai ficar bem bonito. Então, primeiro eu vou começar hidratando a minha pele. Eu vou usar esse hidratante com acabamento em gel, que eu gosto bastante dele, que deixa também a pele mais sequinha e controla a oleosidade. E esse em específico da Naty Capello, ele dá uma minimizada nos poros, então eu gosto também de usar ele antes da make. Mas se você tem uma pele mais seca, você pode optar por esses cremes mais pesadinhos para dar uma hidratação um pouco mais forte. E para a área dos olhos, vou hidratar um pouquinho. Gosto de usar esse aqui da La Roche. Vou usar esse só porque normalmente a gente vai sair para o trabalho de manhã, então é legal usar um creminho para a área dos olhos que vai hidratar mais e também dar uma descansada aqui, uma amenizada se você tiver alguma bolsa. Então eu passo até a pele absorver todo o produto. E de manhã a gente não pode esquecer também de usar o protetor solar, então é muito importante. Então você pode, como é uma make de trabalho, não é uma make muito pesada, você pode optar por usar um protetor solar com cor e aí fazer os outros passos da maquiagem, pulando a base. Mas se você quiser, você pode usar um sem cor e usar a base depois, é uma opção. E esse aqui da L'Oréal é um que eu gosto bastante para usar como protetor com cor. Mas eu vou usar o comum mesmo, esse aqui é da Nivea, que tem um toque seco, e vou aplicar no rosto todo. Agora de primer, eu vou usar um primer que tem um acabamento mate, porque pro trabalho eu acho que uma pele muito iluminada, muito glow, talvez não combina muito, mas se você gosta, não tem problema você usar também um primer que for mais hidratante, que deixe a pele com um glow. Isso tudo é muito pessoal, é um gosto, mas aqui eu tô mostrando uma opção mais básica, mais comum, que fica mais fácil de também agradar todo mundo. Acho que a maioria prefere um acabamento um pouco mais opaco e acho que pro dia a dia, pro trabalho combina. Então eu vou usar esse primer aqui, que é um primer mais siliconado da Ruby Rose, mas você pode optar também por esse aqui da Byung, se você gosta de um primer que também vai dar durabilidade na maquiagem, que ele tem o acabamento mate, controla poro, mas ele também ajuda a fixar. Esse aqui vai mais controlar o poro e deixar a pele um pouco mais matificada. Então eu vou aplicar bem pouquinho desse aqui, porque esse aqui é para poros. Então eu vou aplicar só no nariz e na bochecha, que é onde normalmente a gente tem mais poro. Mas se você for usar um sérum, um primer mais hidratante, você pode aplicar no rosto todo. Eu aplico pressionando para poder preencher mesmo qualquer buraquinho, qualquer poro que tenha aqui dilatado que apareça mais. E ele já dá um efeito mate na hora, já deixa essa área do rosto um pouco mais opaca. E vamos de base, vou indicar 3 que eu gosto bastante, que tem um acabamento mais leve, que pro dia a dia eu amo usar. A primeira é esse BB Cream da Vizela, que é uma base mais leve, que não é tão pesada, ela cobre na medida. Tem vários fatores aqui que ajudam a cuidar da pele. Tem água de coco, tem ácido hialurônico, tem vitamina, tem fator de proteção, então é uma base legal para usar no dia a dia e no trabalho, mesmo que você fique dentro de um escritório, porque a luz também do computador, a luz do ambiente também pode machucar e agredir a pele, prejudicar. Então o uso do protetor é importante e também usar uma base que tem um fator de proteção e alguns cuidados. E outra base que eu gosto, que tem ácido hialurônico também na composição, que hidrata bastante, é essa da Nina Secrets, que ela tem vitamina, então é uma base mais leve também e que também tem tratamento, tem cuidados.
E outra que eu gosto é a Pro Longwear da MAC, porque ela tem um acabamento um pouco mais leve, mais suave e também tem longa duração, tem uma durabilidade boa. Então eu gosto muito dessas 3 bases. Tem uma outra que eu gosto, que é essa aqui da Bruna Tavares. Eu gosto bastante dela, é a BT Skin, que ela também tem algumas vitaminas, também tem ácido hialurônico. É uma base legal, tem fator de proteção, tem uma boa base para usar no dia a dia também, para poder cuidar também da pele, além de estar maquiada. E ela também tem um acabamento mais leve, mas tem uma cobertura ok. Então eu vou usar essa da Nina Secrets e vou aplicar com uma esponjinha. Eu vou aplicar direto na esponjinha para mostrar que é mais prático também. Você não precisa ficar colocando na mão ou então em outro lugar. Coloca a base, no dia a dia a gente precisa de praticidade. Então coloca a base direto na esponjinha assim e vou aplicar por todo o rosto. Base aplicada, agora a gente vai pro corretivo e eu vou aplicar esse aqui da Tracta, que eu gosto muito, e ele é bem fácil de aplicar, ele é bem hidratante para espalhar, então eu gosto muito desse corretivo. E eu vou escolher uma cor bem do tom da minha pele para corrigir algumas imperfeições, então eu vou corrigir ainda algumas coisas que eu quero aqui, como olheira. Se tiver alguma manchinha que te incomoda, você aplica um pouquinho mais de corretivo nesses pontos. E vou usar um corretivo também que tem um acabamento mate. Vou aplicar aqui no cantinho. Se você tiver alguma outra manchinha que te incomoda, ou se tiver até alguma mancha mais pesada, aí você procura usar uma camuflagem, ou então um corretivo um pouquinho mais pesado, pastoso, para você conseguir cobrir. Mas aqui eu vou tampar algumas manchinhas a mais. E vou espalhar também com uma esponjinha. Vou usar essa aqui, da Bellis, que ela é bem fofinha e menorzinha, então fica mais fácil para poder esfumar. E se você quiser também, você pode fazer uma segunda camada de base, se você quiser uma cobertura um pouco mais alta, se a base for mais leve. E também pode usar uma base que tenha um acabamento mate também, que seja um pouquinho mais pesada. É só uma opção também de bases mais leves, que eu acho que é mais legal, talvez pro dia a dia, para não pesar muito. Mas se você quiser usar uma base que tenha um acabamento um pouquinho mais pesado, não tem problema. É também gosto, vai do que você gosta, de você estar acostumado a usar também no dia a dia. Então, nesse passo agora, a gente vai pro blush, pro iluminador e pro bronzer. Eu não vou fazer contorno porque eu não acho que fica tão natural, tão legal usar contorno para uma make de trabalho. Eu acho que fica muito pesado e artificial. Mas se é algo que você gosta muito de fazer, não tem problema. É só usar um produto que seja realmente opaco, que não tenha brilho e mais suave. Usa uma quantidade um pouco menor do que você usaria numa maquiagem de festa mais elaborada, para não ficar muito pesado, tá? Eu vou usar um bronzer para usar como blush ali, no lugar do blush e contorno, para dar uma bronzeada mesmo. Esse aqui é o da MAC, é o Golden. Eu gosto bastante dele porque ele não tem uma pigmentação muito forte, ele é mais suave e dá pra deixar só um ar de bronzeada mesmo e não ficar tão pesado. Então vou aplicar um pouquinho dele com um pincelzinho de contorno e de blush. E vou aplicar como se eu estivesse aplicando o blush e o contorno aqui nessa área, só pra dar uma bronzeada. Também não é um passo essencial, é só se você gostar mesmo de fazer isso. Senão você pode ir direto pro contorno e blush ou apenas pro blush. E agora eu vou aplicar
um pouco de blush e vou usar um tomzinho assim, um pouco mais laranja e rosado, que tem um fundo mais rosado. E vou aplicar também com um pincelzinho de blush chanfrado. Pego um pouquinho, tiro o excesso sempre e aplico aqui na bochecha, de encontro com o bronzer. Pode ser bem mais suave, mas se você gostar também, pode deixar mais intenso. Mas eu acho que pro trabalho a gente pode pesar um pouco menos, não deixar tão carregado demais a maquiagem. De iluminador eu vou usar essa paletinha da MAC, que eu gosto bastante. E vou usar esse tom aqui do meio, que é um pouco mais rose gold, que eu gosto bastante. Também, se você não quiser, se você achar que é muito usar um iluminador para trabalho, pode pular e ir direto para selar a pele, usar só o bronzer e um blush. Mas se você gosta, tem gente que gosta, eu particularmente gosto, não acho que fica demais, depende muito também da quantidade que você usa. Se você usar pouquinho, só para dar uma realçada, acho que ok, não tem problema usar. Então vou pegar um pouquinho, tiro o excesso e aplico já esfumando para ficar mais suave. Agora vamos selar a pele. Antes de selar, eu vou tirar o excesso de produto que fica acumulado aqui, só para não ficar marcado. E vou usar o pó da Boca Rosa, que eu gosto bastante, que ele é bem fininho também e ele deixa a pele bem mate, bem bonita. Então vou aplicar primeiro com a esponjinha, vou usar esse topo reto aqui da esponjinha para aplicar, para selar bem, para a maquiagem também durar por mais tempo e o dia todo. Então eu vou pegar essa parte da esponjinha, pego um pouquinho de pó, tiro um pouco do excesso na tampinha e aí eu vou selar aqui abaixo da área dos olhos, em volta do nariz, o próprio nariz também. Porque essa área é a área que normalmente a maquiagem sai primeiro. Então gosto de dar uma reforçada na selagem dessa área. Aqui na lateral também da bochecha e do queixo. E também na testa, no centro, que não é uma área que é legal ficar muito luminosa, com muito brilho. E com o pincel, eu vou usar um pincel de blush, que eu gosto muito, que é esse aqui da Ruby Rose, que eu uso para espalhar o pó, para não usar um pincel muito grande. E dou uma espalhadinha, pego só o restinho aqui que tá na tampinha, tiro o excesso e vou varrendo o pó que eu selei a pele, para tirar o excesso. E pronto, nossa pele tá prontinha. Você pode também aplicar uma bruma, espirrar um fixador de maquiagem, se você quiser, um Fix Plus da MAC. Vou aplicar um pouquinho de Fix Plus. Vou dar uma distância, a gente sempre dá uma distância do rosto pro jato não ir muito forte e ficar e marcar a maquiagem. Então de longe, pra ele vir mais espalhadinho. E aí deixa secar. Eu gosto muito desse produto porque ele ajuda bastante a fixar a maquiagem e também tira um pouco do aspecto de pesado. Se ficou um pó ainda muito assim carregado, ele dá uma amenizada. Vou tirar a maquiagem dos lábios e da sobrancelha e volto pra mostrar pra vocês. Agora pra sobrancelha eu vou usar o pincelzinho de 2 lados, chanfrado, com a pontinha na diagonal pra fazer o preenchimento. Primeiro eu dou uma penteadinha, só em direção do próprio pelo mesmo. E aí eu preencho. E pra preencher eu gosto de usar esse duo aqui da Luisance. Também tem vários outros produtinhos que você pode usar. Você pode usar também uma sombra marrom, se você tiver, do tom da sua sobrancelha, para ficar mais fácil e não ter que ter um produto específico também para fazer esse preenchimento. Aí eu tiro um pouquinho do excesso e vou só preenchendo onde eu acho que eu tenho falhinha. Eu sempre uso o pincel bem deitado, com a parte reta, para fazer embaixo, em cima. Às vezes uso ele de pé também, para poder fazer aqui no início. E aí dou uma preenchidinha aqui no finalzinho também na curvinha, um pouco mais falhadinha.
Se você gostar de uma sobrancelha também mais forte, mais marcada, é só você fazer. Você pode usar também um gel de sobrancelha, que fica um pouquinho mais marcado se você gosta. Se você gosta mais suave, é legal usar uma sombra, porque você consegue esfumar e deixar mais natural. Agora vamos para os olhos e eu vou aplicar um pouquinho de corretivo só de leve. Se você não tiver selado sua pele, não precisa, mas eu vou aplicar só um pouquinho, porque isso ajuda a esfumar e pigmentar um pouquinho mais a sombra que a gente vai passar. Vai ser uma sombra bem suave, bem leve, porque é uma make pro dia a dia, uma maquiagem pro trabalho, é só uma sombrinha marrom pra dar um ar de que tá maquiada, mas acho legal fazer pra poder também ficar um pouco mais elaborado e mostrar que a gente se preocupou, que a gente se arrumou, que a gente fez uma make, porque tem trabalho que eu sei que exige mesmo estar maquiada, então é legal a gente fazer uma sombrinha, mesmo que seja bem simples, bem leve, só pra realçar mesmo, acho legal aplicar um pouquinho. Então eu vou passar, espalhar com um pincel bem fofinho, só pra ficar mais fácil. Agora que a gente fez a base para nossa sombra, eu vou pegar uma paletinha, vou usar essa Special Day da Mari Saad, que tem tons bem neutros, eu gosto muito dela. É uma paleta coringa, se você estiver procurando uma paleta para ter na vida, eu acho que essa é ótima, porque tem tons bem neutros, tem marrom, tem preto, tem um pouco de dourado, se você quiser fazer uma maquiagem mais elaborada, tem sombras cintilantes também, mas tem as sombras bem tranquilas, marrom escuro, marrom mais claro, preto, que dá para usar no dia a dia, para fazer makes mais leves e também makes mais elaboradas, se você quiser. Então, vamos começar com um marronzinho bem clarinho. Vou pegar um pincel bem fofinho de esfumar. Vou usar esse aqui da Macrylan, que é o 913. Eu acho ele bem fofinho para fazer isso. E vou pegar primeiro essa sombra aqui mais clara do centro. Vou pegar um pouco dela e a gente vai começar a fazer um fundinho, só criar um fundo para essa sombra, para esse olho. Eu vou aplicar aqui, ó, no côncavo. Vou começar a aplicar e esfumar. Primeiro você pode aplicar a sombra para dar uma pigmentada nela. Sempre tira o excesso antes de aplicar para não ir muito forte. Sempre segura na ponta do pincel para ter mais leveza. Não esqueça disso, para não ficar muito marcado, não ficar difícil de esfumar. E aí você vai esfumando, vai e vem, ou então com movimentos circulares para fazer esse fundinho. Esfumado feito, lembrando que quanto mais macio e mais fofinho o pincel, mais fácil vai ser para poder fazer o esfumado e mais rápido você vai conseguir fazer também no dia a dia. Então agora eu vou pegar um outro pincel de esfumar, um pouco menor. Esse é o 134 da Macrylan. Gosto bastante dele para fazer esse esfumado. E vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro, que não é tão escuro, que esse aqui da ponta. E vou pegar com esse pincel e vou começar a aplicar na pálpebra, abaixo de onde eu fiz esse fundo um pouco mais claro. Tiro o excesso, pega na pontinha e eu vou aplicar aqui embaixo, também esfumando já.
pronto, é isso. Essa poderia ser uma opção bem simples, bem básica para você usar de sombra para o trabalho. Você pode usar também apenas uma cor só e fazer esse côncavo e descer, ou então usar essas duas cores, você que sabe. E o tom também do marrom, se você gosta de uma sombra também mais intensa, mais escura, pode ser também, você pode trocar para ter usado, por exemplo, essa sombra no côncavo e um marrom mais escuro aqui na pálpebra. Tudo depende do que você gosta, se o trabalho permite também usar uma make mais pesada, mais carregada. Se não tiver problema, não tem por que você não fazer essa troca. Você pode usar cores, se no seu trabalho também não tem problema usar um tomzinho de rosa, você pode trocar. Então, agora eu vou dar uma opção de você dar uma elaborada um pouco maior nesse olho, se você quiser um olho um pouco mais marcado, que também dá pra fazer no cantinho ou na raiz dos cílios, usando sombra mesmo, sem usar lápis, sem dificultar. A proposta mesmo dessas aulas, dessas maquiagens, é fazer maquiagens que você consiga reproduzir, que sejam fáceis de fazer e com o que você tem em casa, sem usar tantos produtos. Então, sem o lápis, a gente consegue escurecer e deixar esse olho um pouco mais intenso se você quiser. Então, eu vou pegar um pincel de esfumar bem pequenininho. Esse aqui é da Macrylan também. Eu gosto muito dele. E esse aqui é o 911. Ele é bem preciso, pequenininho e firme. Então eu consigo pegar e ter mais precisão para poder fazer algum detalhe na maquiagem. Então eu gosto desse pincel para fazer algum tipo de detalhe. Vou usar esse marrom mais escuro aqui do canto. E vou começar, pego um pouquinho dele, tiro bastante o excesso. Essa sombra é bem pigmentada e esfarela, então é bom tirar o excesso pra gente não manchar o olho. E vou começar a fazer na diagonal, escurecer esse cantinho, fazendo um esfumadinho, bem pequenininho, devagarinho. Eu vou fazendo o esfumado aqui no cantinho, pra dar uma escurecida. Volto com o pincel que eu esfumei aquele tom mais claro, só para dar um acabamento aqui na bordinha, com movimentos circulares, que nem eu tava esfumando o tom mais escuro, sempre assim, ó, com movimentos circulares, devagarinho, para poder dar o acabamento e não ficar muito marcado. Tá vendo? É só um detalhe, mas já dá diferença, já dá uma escurecida. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu acabei de esfumar com aquele pincel menorzinho, a sombra mais escura aqui no cantinho. E essa também é outra opção de um olho esfumado, que você pode usar para sair também mais pro trabalho, se você quiser algo mais intenso. E se você gostar de usar preto, eu vou te dar uma outra opção que você pode fazer também para dar uma escurecidinha na raiz. Vou usar este pincel aqui, pequenininho, da Mary Kay, mas pode ser qualquer pincel que seja amassadinho, assim, fininho. Tem outras opções, assim, que são um pouco maiores, mas esse é muito grande, mas só pra mostrar o modelo do pincel. E aí você vai pegar uma sombra preta agora, vou usar este preto aqui. Vou pegar um pouquinho dele, tiro o excesso, porque preto também faz bagunça. E vou passar na raiz aqui, dando uma esfumadinha toda na raiz aqui dos cílios, pelo olho todo, mas bem de levinho, vai devagarinho para não borrar, vai tirando o excesso e você pode ir esfumando. Já aplica esfumando para ficar mais fácil, para não ter muito trabalho. Depois, se você quiser, você pode esfumar com outro pincel mais fofinho de esfumar mesmo. Agora eu vou pegar o pincel que eu usei para aplicar esse marrom mais escuro, só para dar uma esfumadinha aqui nesse preto
pra não ficar muito marcadinho. E essa é a terceira opção de olho que você pode fazer, de um olho mais intenso, mais escuro. Se você gosta de um pouco mais preto, você pode trocar as cores, usar o preto aqui no cantinho e não fazer ele como delineado, usar ele mais intenso aqui. Tudo depende do que você gosta, você pode trocar todas essas cores por outras cores, por outros tons de marrom, se você preferir. Então essa é uma opção. Te dei 3 opções aqui de olho, de um mais leve até um mais um pouco elaborado, mais intenso, para você fazer no dia a dia na ambiente de trabalho. Então vou finalizar aqui. Acho que eu vou dar uma opção também, que eu acho legal, de você fazer um delineado bem pequenininho, só no cantinho do olho, sem preencher aqui e fazer aquele delineado na raiz, fazer só no cantinho, que eu acho que fica legal se você gosta. Se gosta, e pode usar também uma maquiagem um pouco mais elaborada e mais glamourosa no trabalho. Então vou mostrar, ó, vou te mostrar o delineador que eu vou usar, esse aqui da Ruby Rose líquido. Ele é muito bom, gosto muito de usar ele. E vou fazer um delineado só no cantinho do olho, só de pontinha, pra dar um charme. Eu vou puxar do fim aqui dos cílios, eu puxo uma pontinha bem fininha. Sim, bem fininha, só um cantinho. E aí daqui do meio dessa linha, eu puxo pro meio e faço uma linha diagonal, descendo. E preencho. Ó, é só um gatinho na pontinha pra ficar pequenininho. Ele pode ser mais curto, se quiser mais alongado. Se você gosta de fazer o delineadão, pode fazer também. Mas eu acho que é uma opção se você quer um delineado mais pequenininho, só pra dar um charme mesmo e ficar um delineado menor. E esse delineado é a última opção que você pode fazer também, se você quiser um olho mais elaborado, se você puder fazer também um olho mais intenso, mais elaborado. Eu gosto muito dessa opção porque fica só no cantinho, não fica muito grosseiro, não fica muito exagerado. E você tem um detalhe que fica bem charmoso, fica bem bonito. E agora eu vou finalizar com máscara de cílios, vou aplicar a da Nina, só nos cílios superiores. Então é isso, essa é a proposta do olho. Agora eu vou aplicar um batom, vou aplicar um lápis para poder fazer o contorno dos lábios, para facilitar, para ficar mais fácil, para ficar mais bonito. Só faço o contorno sempre com um tom de lápis sempre próximo do batom que eu vou usar. Só para facilitar a aplicação. E vou aplicar esse batom líquido aqui da Ruby Rose, que eu adoro. Esse aqui é o 360 da linha Fios. E vou aplicar com o próprio aplicador nos lábios. Um batom nude, que eu acho que é legal para usar também no trabalho, no dia a dia.
Então é isso, gente. Essas foram as propostas de olho e de pele que eu trouxe pra vocês. Pra maquiagem de trabalho, é uma maquiagem que você pode usar também pra sair. Não é uma opção só pro trabalho. É uma maquiagem bem bonita, um esfumado bem legal. E se você fizer todos esses passos com delineado, você pode usar também pra sair. Ou então você pode começar e ir pro trabalho com essa maquiagem um pouco mais leve, com o olho lá no início, com aquela dica de fazer um côncavo e usar um marrom um pouco mais escuro na pálpebra. E depois, no happy hour, se você for sair, você pode elaborar essa maquiagem, deixar ela um pouco mais intensa, passar um marronzinho, um pretinho e um gatinho e já tá pronta pra sair. Então eu gosto muito dessa proposta, dessa maquiagem, acho que você pode usar também pro que você quiser.